Estamos aqui com mais uma meditação bíblica da Palavra de Deus, à luz da verdade, com um assunto muito importante que algumas pessoas confundem religiosidade com a fé racional. Tem que se entender isso para não ter uma fé sem a palavra de Deus estar alicerçada no que está escrito. E damos início aqui para que você possa entender o que é uma fé dependente de Deus e uma fé que ela é sentimental, religiosa. Tem que se fazer essa diferenciação, senão a pessoa não tem uma fé consistente em Deus. Então, no início aqui, nós gostaríamos de falar sobre isto, religiosidade versus dependências da fé racional. O que é religiosidade? São meios dogmáticos religiosos tentando se aproximar de Deus. Já a fé dependente racional é viver de forma coerente o que está escrito na palavra de Deus, exercitando sua prática de fé. Nós vemos isso sobre o que é religiosidade, é aquela pessoa que só crê no que vê ou sente. Tem pessoas que precisa ver ou sentir alguma coisa para crer em Deus, igual aconteceu com Tomé. E isso está escrito no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 29, que diz o seguinte: Jesus disse a Tomé: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé é isso. A fé é a pessoa não vê, mas crê. Mas aquele que vive por uma fé emotiva, religiosa, a pessoa tem que crer ou sentir, ver ou sentir para crer. E não é assim. As coisas de Deus é com uma fé pautada no que Jesus disse. Jesus disse: vou ressuscitar. Então a pessoa tinha que crer. E eles ainda estavam duvidando. Quando ressuscitou, aí foi que creram. Então tem muitas pessoas que precisam ver para crer. Não, se Jesus já prometeu, vai acontecer isso, creia. É só apenas crer de todo o coração. E o dependente da fé racional é o seguinte: é viver de forma coerente o que está escrito na palavra de Deus, exercitando sua prática de fé. É exercitar o que está escrito. Então, isto é uma fé coerente. A gente vemos isso em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: o meu justo viverá pela sua fé. É aquilo que a palavra de Deus promete, aquilo que Deus pede para você fazer e você obedecer e crer. Quando Jesus falou para Pedro: olha, põe a rede ao lado direito, lança-te no mar, e ele creu, aconteceu. Então, fé é obedecer o que está escrito e crer, sem duvidar. Isto é fé. Então, o justo é aquela pessoa que crê de coração e pratica e vive a justiça de forma com o que está escrito. Então, isso é justo. Isto é fé. Você crer naquilo que está prometido e pronto, não duvidar e exercitar sua fé naquilo que está prometido. Não precisa sentir ou ver, não. Se Deus prometeu, olha, eu te curo, eu vou te curar. E aí você não duvidar. Olha, eu sou o Senhor, eu vou voltar outra vez para levar você para aonde eu estou. E assim crer. Foi assim que Jesus disse, o que significa uma fé coerente, racional. O que Jesus disse ou dizer, a gente crê. E é tomar atitude em relação àquilo que está escrito. Isto é uma fé racional e coerente. Agora vamos
ver o que significa, o, o que vive, o que é religioso, sobre esse mesmo assunto, o terceiro tópico, a fé aleatória. Como é que a gente entende uma fé aleatória? Fé aleatória é aquela que você não tem firmeza naquilo que crê. Você, às vezes, depende dos outros para poder crer. E isso é uma coisa que está faltando muito no nosso meio da fé cristã. Então, prosseguindo, fé aleatória é aquela que depende da fé dos outros, é deficiente em viver a prática da fé. É uma pessoa que tem deficiência de viver a prática da fé. Às vezes depende da fé dos outros para poder ter fé. Não procura ter o seu pessoal, firmar, procurar ver o que Deus promete e você exercitar aquilo. E não se confiar, se basear na fé de ninguém. Você tem que ter sua própria fé. Então isso está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 3. Uma fé aleatória é aquela fé que não tem consistência, que é débil, que é fraca, que é deficiente. A gente vê lá em Romanos, capítulo 14, versículo 1, diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que não come, porque Deus escolheu. Então, a pessoa que não tem firmeza, não tem a fé pessoal, sua própria fé, sua própria consistência, ela é uma pessoa que não tem firmeza naquilo que crê. Muitas das vezes fica dependendo da fé de outros para que a pessoa ajude e muitas das vezes leve o fardo daquela pessoa. Às vezes a pessoa está pedindo, precisando de alguma coisa, aí se confia mais na fé ou na oração de outra pessoa. Não, a gente tem que ter a nossa própria fé. E em quarto lugar, a fé definitiva em Deus. A gente tem que ter uma fé definitiva. A gente tem que saber em quem crer. Poxa, será que é justo você, por exemplo, vai se casar com uma pessoa e não conhece e já se aproxima daquela pessoa e já faz votos de casamento? Não, você tem que conhecer. Então, da mesma forma, a fé em Deus, você tem que conhecer Deus, o que Ele promete, o que Ele diz que é, e você agir, se relacionar com essa fé no que está escrito e tomar sua própria posição de uma fé convicta nele, saber em quem você crê. Foi isso que Paulo disse. Eu sei em quem crê. Então a gente tem que procurar ter a própria fé, a própria convicção daquilo que está escrito e ter a nossa fé definida e pessoal nele, sem depender de fé alheias. Então é isso que está escrito em Hebreus capítulo 11 e vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. É aquela fé que vive a sua própria convicção no que crê na palavra de Deus. É isso que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, fé é isso, é uma convicção. Você crê, sabe daquilo que Deus promete e você não tem dúvida daquilo. Você coloca aquilo dentro do seu coração e exercita isso. Então, isso é uma fé racional. Você tem que ter a experiência com este Deus que promete para viver a fé racional.
Por isso que há muitas pessoas que às vezes não ficam deficientes na fé, porque é aquela pessoa que só ora, mas não toma a atitude. A palavra de Deus lá em Tiago diz que se você diz que tem fé, mas não tem obras, como é que você pode ter fé? Então, fica uma fé morta. Então, a fé viva é aquela que você crê, você faz, toma ação, atitude naquilo que você crê. Então, a sua fé é aperfeiçoada pela sua ação, pela sua obra de atitude. Isto é fé, é convicção. Você crê naquilo que está prometido. Então, nós vamos concluindo com esta breve meditação, reflexão, que é muito interessante. Tem muita dúvida no meio do povo de Deus, da igreja, sobre ter fé que sente ou fé que vê, e a fé racional, aquela que crê, não deixa dúvida. Aquilo que Deus prometeu, ela age, toma posse, toma atitude e age aquilo. Isto é uma fé racional, que você medita na palavra de Deus. Para concluir, nós vamos concluir dizendo assim o seguinte: quem usa uma fé raciocinando no que está escrito e age a sua prática, verá acontecer o que Deus promete. Enquanto você não age aquilo que está escrito e fica na emoção, em sentimento, em fé aleatória, sem ter convicção com Deus, a sua fé sempre vai ficar mirrada, sempre vai ficar deficiente. Mas se você age naquilo que está escrito, crê, bota convicção, sabe que quem prometeu é fiel, não dá outra. Vai acontecer o que Deus prometeu na sua vida. Vamos ficando por aqui com essa reflexão. Até o momento da fé chegar.